apresentação é da escravatura ao totalitarismo. Então, é uma atualização do assunto aí da escravidão, ok? Atenção, atores e atrizes. Atenção, meninos aí, galera. Você acha que a libertação dos escravos foi um movimento social? Queremos liberdade! Não foi um movimento social. Vocês acham que foi bondade da princesa regente do Brasil? Ela ficou penalizada pela situação dos escravos, foi lá, visitou eles. Não foi bondade da princesa regente do Brasil. Na verdade, os escravos não eram mais funcionais, nem economicamente viáveis. Chegou uma máquina, né, na Casa Grande, e agora a máquina está trabalhando mais do que os escravos, né? A princesa só pontuou formal e juridicamente o que já vinha ocorrendo desde a redenção em 1983. Os fazendeiros já vinham trocando seu sistema de produção quando Isabel assinou a Lei Áurea. A escravidão já não era bem vista economicamente. Vocês acham que os negros logo encontraram trabalho? Porque o sistema capitalista é perfeito e já havia pensado na inserção de todos os sujeitos que dele fazem parte? Todos trabalhando aí, né? E tal. Não foi assim. O contexto era de higienização do Brasil. E representantes estrangeiros que chegaram. Não é interessante construirmos uma nação de negros, porque negro não é gente. Estavam chegando no país alemães, japoneses e italianos. E claro, quem foi que conseguiu trabalhar no país? Os estrangeiros, é óbvio, né? E o que aconteceu com o negro no Brasil? Daí surge a palavra vagabundo. São os que vagam sem ter para onde ir. Não há mais senzala, como também não há moradia digna. Veja que a Revolução Industrial alterou as formas de trabalho, as relações trabalhistas e até a relação entre as pessoas. Mas não ficou por aí. Até aqui parece que o capitalismo na versão industrial trouxe unidade às relações entre os homens, porque até os escravos foram libertos, mesmo que por questões de ordem econômica. Chegamos no hoje, a última fase do capitalismo: informação, conhecimento. Milton Santos, o geógrafo brasileiro, confronta a ideia de aldeia global, de que todos participam e têm acesso aos benefícios da globalização em igualdade. As meninas de cá representam a globalização, o sistema top, a classe alta, e os outros são os trabalhadores, né? Eles estão ali de igual para igual. Será que foi assim, né? Tudo igualdade, todo mundo participando, no mesmo nível? Não foi assim que funcionou. Não é assim tão bonitinho. Isso. E aí, ó.
Você acha que todos os espaços participam igualmente dos benefícios da globalização? Não, claro que não, não houve essa igualdade. Agora vamos ter paciência. Bem, vocês viram que antes eles estavam bem arrumadinhos, saindo dali como que representando um distrito, mas a igualdade não existe, não existe essa igualdade. Aí os meninos tiraram, vestindo roupas mais simples. Os distritos de Sobral participam em igual proporção por habitante dos benefícios dos serviços públicos e privados, como na sede do município? O serviço é igual assim? Claro que não, não é assim, não é assim, não. Então, como a grande maioria da população dos distritos participam da globalização? Através dos serviços menos especializados, que se configuram como mão de obra barata. E em escala nacional, como as regiões periféricas, como Norte, Nordeste, participam da globalização? A grande maioria se trata de mão de obra também barata para o Sudeste brasileiro. Tanto quando esses migram para São Paulo e Rio de Janeiro, ou quando essas indústrias saem desses locais e se instalam nessas áreas de grande contingente populacional, geralmente desqualificado e de fácil exploração. A ideia aí é eles servirem água, né? Está servindo lá água. Em escala nacional ou mundial, como esse processo funciona? Os países europeus e da América do Norte exploram o restante do mundo para acumular mais lucro e, portanto, empobrecer cada vez mais os países periféricos, além de se livrarem do dever cívico de contribuir com os impostos e melhoria desses países. Essas empresas terceirizam a produção, onde cada lugar participa com uma parte da produção. E por fim, ou novamente, né, falando do Brasil, especificamente, como o Brasil participa desse processo? Apesar de São Paulo e Rio de Janeiro serem ditos desenvolvidos, eles são a minoria em relação à população do país. O Brasil como um todo não é como São Paulo e Rio, né? A maioria da população representa mão de obra desqualificada para o mundo, em relação aos países europeus e da América do Norte, especificamente. Apresentação rápida e vai à seguinte pergunta: vocês conseguiram identificar onde está a Casa Grande hoje? Quem são os exploradores da atualidade? Identificaram a senzala moderna? Quem são os novos escravos? A gente agradece. Essa